Olá, tudo bem? Eu sou João Gabriel, sou o criador da fitocanábica e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a dosagem da cannabis medicinal. A dosagem é um ponto de extrema relevância no tratamento porque quando ela é alta demais, ela tem um efeito que é ruim e quando ela baixa demais, ela também não vai fazer o efeito. Então, um dos pontos que circulam o tratamento com a cannabis medicinal é encontrar a dose certa. Ela é individualizada, ou seja, ela é diferente para cada paciente. Então, tem um protocolo na cannabis medicinal que chama Start Low and Go Slow, ou seja, comece com a dose baixa e vá aumentando devagar. É assim que acontece na prática. Os médicos costumam passar uma dose de início e essa dose ela vai sendo progredida aos poucos até o paciente encontrar a melhor dose para si, né? Só que também dá pra gente entender um pouco ali sobre o que se tem em média, né? Então, assim, eu sei que isso que eu vou olhar não é exatamente o que vai ser a minha dose, mas são parâmetros com base em números que ajudam a entender o que é uma dose baixa, o que é uma dose média e o que é uma dose alta. E aí, para esse vídeo, né, para essa aulinha, eu vou estar utilizando aqui o conteúdo do Dr. Fabrício Pamplona, que deu uma aula agora em abril de 2026 no Conime, e aí ele me prestou os slides, ele estava falando justamente sobre isso, sobre doses-alvo típicas de cannabis medicinal. É importante, assim, a gente separar, né, quando a gente vai falar de dose também, né, a gente separar o que é dose do CBD do que é dose do THC, porque o CBD, em volume de miligramas, ele é administrado em uma dose normalmente mais alta do que o THC. Então vamos lá, quando a gente está falando de uma dose baixa de CBD, a gente está falando de entre 20 e 60 miligramas. Quando a gente está falando de uma dose média de CBD, a gente está falando entre 60 e 120 miligramas. E uma dose mais alta de CBD, ela pode estar entre 150 e até 300 miligramas. E aí, para o THC, uma dose baixa vai ser entre 1 e 2,5 miligrama, uma dose média entre 5 e 7,5 miligrama e uma dose alta entre 10 e 20 miligramas. Então, uma coisa também sobre o tratamento, né, com a cannabis medicinal, quando a gente vai falar sobre dose, é que muitos pacientes acabam perguntando: pô, doutor, quantas gotas que eu devo tomar ali desse óleo para o meu caso, para eu dormir melhor, por exemplo, né? A confusão é feita quando essa dosagem ela é baseada em gotas, porque na verdade a dose ela é baseada em miligramas de canabinoides. E quando a gente coloca a dose em gotas, a gente pode ter uma confusão, porque a gente pode comparar frascos com concentrações diferentes. E frascos com concentrações diferentes, a mesma quantidade de gotas tem concentrações diferentes. Então, assim, a gente vê isso muito na comunidade da fitocanábica, que pacientes eles meio que querem balizar às vezes o seu tratamento com base no tratamento do outro paciente, então ver ali o quanto que outro paciente toma em volume de gotas e ver se isso seria legal para si. Então isso não é indicado. O que é indicado é que o paciente ele meio que tem um acompanhamento médico e que ele possa entender ali a sua própria dosagem com base na sua experiência de tratamento e com base nesse auxílio profissional também, né? Porque é muito mais fácil e é muito mais seguro que o paciente faça esse ajuste na sua própria dosagem com um acompanhamento profissional, com um acompanhamento médico. Bom, se aprofundando um pouquinho mais assim nessa parte de dose e falando um pouco de doses-alvo, que são doses meio que típicas para o uso do CBD. Então, quando a gente está falando de ansiedade e sono, melhoria do sono, a gente está falando de uma dose mais baixa, a gente está falando de 20 a 60 miligramas normalmente. Quando a gente vai falar de uma dose média de canabidiol, a gente está falando mais de dores inflamatórias e condições de neurologia, a depender. E uma dose alta, né, ali de 150 a 300 miligramas, a gente está falando de uma dosagem mais para condições como epilepsia refratária, doenças neurológicas mais complexas, que podem ser ali, por exemplo, o Parkinson. Por último, assim, o último ponto que eu queria trazer, que é bem relevante para a gente estar atento com relação a essa parte de dosagem da cannabis medicinal, é que a curva de efeito da cannabis ela é meio que um U invertido, ou parábola. Então pensa que quando a gente começa com a dose mais baixa e vai aumentando a dose, vai aumentando os benefícios do tratamento até que chega no máximo. E quando a gente continua aumentando a dose, começa a piorar o efeito do medicamento. Então é importante que a gente consiga entender esse ponto máximo de melhora, esse ponto de benefício do tratamento, que é a dose individual de cada um. Quando o paciente vai iniciar o tratamento, o objetivo dele meio que é, junto com o acompanhamento farmacêutico, junto com o seu médico, encontrar a dose que mais funciona no seu corpo. E aí é interessante porque quando o paciente encontra essa dose ideal, é a sua dose de manutenção, é a dose que provavelmente ele vai continuar ali em utilização desse tratamento.
Bom, pessoal, eu espero que tenham tirado suas dúvidas, que tenha ficado um pouco mais claro a questão da dose da cannabis medicinal. A Fitocanábica é uma empresa que ajuda pacientes a iniciarem o tratamento de maneira segura, tendo medicações sérias também e confiáveis, com certificados de análise feitos minimamente nos detalhes ali para ter medicamentos que realmente sejam bons para as pessoas, tanto a nível de preço também, quanto a nível de qualidade mesmo do medicamento, e também oferecendo um serviço completo, desde conectar o paciente com um médico especializado, até também essa parte de acompanhamento ali da dose. Então a gente tem farmacêuticos especializados que ajudam os pacientes nesse manejo e nesse ajuste de dosagem, junto com um médico que estiver acompanhando cada paciente. E se você tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, vai ter um link aqui nos comentários desse vídeo, na descrição, na verdade, do vídeo. E aí você pode acessar o nosso site e entrar em contato com a gente para marcar uma consulta ou para tirar qualquer tipo de dúvida.